agora o exemplo 13.4 sobre a órbita do cometa Halley, né? Então é o seguinte, o cometa Halley ele gira em torno do Sol com um período de 76 anos, né? Então, em 1986, ele chegou à menor distância do Sol, que é chamada distância do periélio, né? Distância do periélio. Então, que seria 8,9 vezes 10 a 10 metros, né? Então, mostra numa tabela, daí vocês peguem no Harding lá, tabela 13.3, mostra que essa distância está entre as órbitas de Mercúrio e Vênus, né? Então, veja, eu coloquei a figurinha aqui, ó, Mercúrio, Vênus, tá? Aqui está a Terra. Então, seria mais ou menos, ó, aqui, ó. Então, diz que está entre essas órbitas, né? Vamos tentar desenhar um negócio meio mais ou menos, vamos ver como é que fica isso aqui. Então, estaria entre essas órbitas aqui, vamos dizer que seria, faria um negócio assim, né? Uma coisa assim, vamos supor. Tá feio isso aqui, mas mais ou menos aqui, né? Tá entre as órbitas de Mercúrio e Vênus. Então, vamos supor, então, que esse aqui vai ser o nosso, ser chamado de RP, né? Ele chama do Rzão aqui, Rzão. Rzão P. Tá? Distância de periélio. Então, pergunta, qual é a maior distância? Vou procurar aqui. Qual, então, é a maior distância do cometa ao Sol, que é chamada de distância de afélio, né? Então, qual que é a lógica aqui? Então, vamos supor, tem mais ou menos uma elipse aqui, ó. Então, aqui estão os focos, né? Então, o Sol está num dos focos. O Sol está num dos focos. Então, essa distância aqui, do Sol à menor distância, é chamada de distância, então, de periélio. Isso aqui é a distância de periélio, que é o RP. E a distância de afélio, que é exatamente o que ele quer, né? Que é o RA. RAzinho aqui, né? Tá? É a distância de afélio. Então, qual seria a maior distância do Sol até a maior distância do Sol até o cometa, né? Então, aqui, inicialmente, ele estava aqui. E eu quero saber exatamente qual que seria a distância, a maior distância do cometa até o Sol, tá? Então, só colocar algumas outras informações que a gente vai precisar aqui para a elipse. É o seguinte, ó. Então, distância entre focos é chamado de distância focal, que vai ser o 2c. E eu tenho a distância aqui do eixo maior, né? É o 2a, né? É o 2a. Então, 2a é a distância entre os... é a maior distância entre... 2a, no caso, seria RP mais RA, né? Seria a distância aqui, a maior distância da elipse, né? Que é o 2a. Então, já vou colocar essa relação aqui, ó. 2a, ó. 2a vai ser exatamente RP mais... Aqui é R maiúsculo, né? Vamos usar R maiúsculo. RP mais RA. Vou colocar essa relação aqui. Já deixo a relação pronta aqui para a gente usar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma relação importante aqui para a gente trabalhar. E vamos usar também... Vamos colocar mais uma relação importante aqui, a gente vai usar depois. Que é o seguinte, ó. 2C, esse 2C, vai ser exatamente igual. Aqui, cadê? Deixa eu achar. Vai ser RA menos RP, né? Então, 2C vai ser RA menos RP. Vamos colocar essa relação também, ó. Então, duas relações importantes. 2C vai ser RA menos RP. Tá, então, 2C vai ser o RA menos o RP, que é exatamente essa mesma distância aqui, né?
seria o RP também. Tá, as duas relações importantes que a gente vai trabalhar, olhando para a elipse, né? Então vamos lá. Então agora resolver o item A, né? Então qual que seria essa distância do afélio, que é exatamente esse RA? O que que a gente tem de dados? A gente tem o período, né? Período 76 anos. Então eu tenho, pela terceira lei de Kepler, eu tenho então que o período ao quadrado vai ser igual a 4π ao quadrado dividido por gm vezes o semi-eixo maior ao cubo, né? Então aqui seria a distância 2A, então o semi-eixo maior seria exatamente o A por o Azinho, né? Esse Azinho, tá? Então o que que a gente tem de resultado? A gente já pega o A através dessa, a gente calcularia o A através dessa relação aqui, tá? E o que que eu tenho de informação? Eu tenho um período em anos, eu tenho que converter aqui para segundos, e eu tenho a massa do Sol, né? Isso aqui, no caso, tem que lembrar que isso aqui é a massa do Sol. Exatamente a massa do Sol para esse caso específico, tá? Então a gente pode calcular aqui, deixa eu pegar mais para baixo. O A então vai ser igual a 4π quadrado gm vezes t ao quadrado raiz cúbica. Tá? Então, fazendo essa conta, eu já vou pegar direto o resultado aqui. Simplesmente substituir, então, o t ao quadrado, tem que converter, então, para segundos, né? Isso é dado em minutos, em anos, no caso, 76 anos, tem que converter para segundos. A massa do Sol, e fazendo essa conta, olhando aqui, vai dar 2,7 vezes 10 a 12. 10 a 12 metros. Tá? E a partir dali a gente usa essa relação para calcular então a distância do periélio, né? Então eu já vou pegar aqui, ó, 2A igual a RP menos RA. E o que a gente quer saber efetivamente é a distância do mais, né, no caso. É a distância do afélio. Então RA vai ser 2A menos RP. Então RA vai ser 2 vezes 2,7 vezes 10 a 12 menos o RP, que é dado ali, que é 8,9 vezes 10 a décima. Então, fazendo essa conta aqui, o RA então vai ser 5,3 vezes 10 a 12 metros. Tá, exatamente esse resultado aqui. Agora vamos ter uma ordem de grandeza do que significa isso, né? 5,3 vezes 10 a 12. Para isso a gente vai usar essa tabela, né? Vamos ter que pegar os dados da tabela e ver mais ou menos onde é que está qual que é essa distância em relação ao Sol, né? Deixa eu colocar na página seguinte, ó, então o RA, que é a distância do afélio, 5,3 vezes 10 a 12, isso aqui dá um pouco menos do que a distância do Sol, do semi-eixo maior do Sol a Plutão. Aqui nessa figura eu estou colocando uma vista superior, mas efetivamente o Plutão ele não está no mesmo plano de órbita, né? Por isso que não há vamos dizer, um colapso aqui entre as duas órbitas, né? Eles estão um pouco fora da órbita, mas aproximadamente, então, seria essa distância aqui, aproximada, então o RA vai ser um pouco menor do que isso. Então, colocar de uma forma simplificada, como é que seria esse plano, essa órbita? Vamos supor que seria alguma coisa assim, né? E aqui não dá nem para enxergar, né? Essa seria a elipse, né? A elipse formada, ou seja, a órbita elíptica formada então pelo cometa Halley. Seria mais ou menos essa lógica aqui. E aí no item B ele pede exatamente a tal da excentricidade da órbita, né? Então a excentricidade da órbita significa o quê? A excentricidade seria o C dividido por A.
onde essa excentricidade pode ser maior do que 0 e menor do que 1. Então, exatamente igual a 0, você tem uma órbita circular. Tá? Então, epsilon igual a 0, eu tenho uma órbita totalmente circular, perfeitamente circular. Tá? E um epsilon tendendo a 1, nunca vai ser 1, seria uma órbita a mais excêntrica possível, maior excentricidade, né? O valor exatamente igual a 1 seria uma linha, né? Seria alguma coisa assim. Então, seria uma órbita mais excêntrica possível. Então, vamos tentar calcular qual que seria esse valor aqui para essa órbita, né? E aí a gente vai usar, então, aqueles resultados que eu já coloquei aqui, que são esses aqui, ó. Então, 2A igual a RP mais RA, então item B. 2A igual a RP mais RA e 2C igual a RA menos RP. 2C igual a RA menos RP, certo? Tá certinho? RA menos RP, isso mesmo. Então, eu tenho que epsilon vai ser exatamente igual, mais para baixo, o epsilon vai ser RA menos RP, dividido por 2. E aqui o A vai ser RP mais A, vou colocar RA mais RP, né? Dividido por 2. Vai cortar o 2 com 2 e é simplesmente substituir então os valores RA menos RP e RA mais RP. Então veja, o RA está aqui, 5,3 vezes 10 a 12, e o RP está aqui, 8,9 vezes 10 a 10. Então, fazendo essa conta, você vai chegar à resposta de 0,97. Ou seja, essa órbita é bastante... a excentricidade é bem elevada, né? Então está muito próximo de 1. Então, realmente, você tem uma órbita muito alongada. Então, essa órbita do cometa Halley é bastante alongada, né? Então, é basicamente isso que pede esse exercício, né? Então, é importante saber essas relações aqui da elipse, entender essas relações aqui. Aqui é só interessante que a gente pode usar... Deixa eu só colocar essa... A gente pode usar, então, um cálculo de excentricidade dessa forma aqui. Vou colocar aqui na excentricidade. Vai ser RA menos RP dividido por RA, né? RA mais RP. Lembrando que na prova você não pode simplesmente pegar essa formulinha e aplicar. Você vai ter que mostrar por que você chegou nessa relação, né? As relações que a gente pode utilizar as relações da órbita elíptica, são essas, exatamente essas aqui. Tá? Então você vai ter que fazer essa continha que eu fiz aqui para chegar nessa formulinha aqui da excentricidade. Tá? Então, uma prova precisa efetivamente chegar nessa relação através dessas primeiras aqui que eu fiz. Tem que fazer um mínimo de desenvolvimento para eu entender que você compreendeu o assunto. Né? Então é basicamente isso.